Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso PICast Master Talks by Pironte Advogados. Hoje com uma configuração um pouquinho diferente, vocês não estão vendo o Dr. Pironte aqui, hoje eu estou fazendo as vezes dele aqui como host desse evento. Do meu lado aqui, Rafael Lovato, meu sócio, meu amigo, nosso diretor de contencioso estratégico do escritório. E hoje a gente tem a honra de falar de um assunto, né? A gente tem trazido nos nossos episódios aí alguns segmentos de mercado e hoje a gente trouxe duas pessoas muito especiais para estarem aqui com a gente. Para a gente falar em relação à área de saúde, né? Do mercado da saúde. Então, com muita honra, eu apresento aqui os nossos dois convidados, o Dr. César Berger, médico, empreendedor, grande parceiro do nosso escritório, amigo de longa data. Seja muito bem-vindo, obrigado pela tua presença. Obrigado. E a Maíra Aires, nossa cliente do escritório, né, responsável pela área de compliance da Chiesi, de uma grande farmacêutica, né, multinacional italiana, e também caminha conosco há um bom tempo já nas nossas demandas. Nós acompanhamos bastante também o trabalho da Maíra. E vai ser um grande prazer estar com vocês aqui durante esse tempinho aqui que a gente vai bater esse papinho agora. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu peço para o Rafa falar um pouquinho, mas eu queria começar batendo um papo com vocês, né? Então, primeiras damas, Maíra, queria que você começasse falando um pouquinho sobre a tua carreira e falasse um pouquinho sobre os desafios e a partir daí, a gente desenrolasse um pouquinho aqui o nosso bate-papo. Maravilha, Eduardo. Primeiro, agradecer o convite, um prazer assim, inenarrável estarmos juntos aqui nesse bate-papo. E minha carreira começa como advogada, né? Então, acho que todos nós, pós-faculdade de Direito, né, enveredamos para a advocacia, que é o caminho natural. E aí eu me lembro de uma vez, no meados do meu curso de mestrado, estar conversando com meu marido e falar, olha, eu descobri uma área que se chama compliance. E o meu marido, coitado, um visionário, virou para mim e falou, isso daí não é nada, né? Na verdade, pegaram essa palavra para dar ali uma romantizada no jurídico, porque, na verdade, é só cumprir as leis, né? Eu falei, putz, não é possível, deve ter alguma coisa por detrás disso, né? Isso há 10 anos atrás. Então, acabei descobrindo o compliance como uma área, assim, dentro do direito regulatório, primeiro aquele compliance bem tradicional de instituição financeira, né? Aquele by the book, né, que pela legislação as empresas eram obrigadas a cumprir. E, a partir de então, comecei a ver que a gente tinha algo muito além do que uma tecnicidade jurídica, né? A gente tinha, na verdade, uma modelagem de comportamento. E aí a área começou a me instigar, a querer estudar mais e tal. E uma nuance, assim, meio economia comportamental, meio direito, você enveredando um pouco para psicologia. E a área da saúde sempre me encantava, né? Então, eu tive a oportunidade de, minha primeira vivência no compliance, ter sido uma das maiores empresas aí de healthcare da América Latina e ter vivenciado o mundo da saúde, né, com todos os players que envolve, né, esse ambiente, né, desde os médicos, os profissionais relacionados à área da saúde, porque quando a gente pensa, né, em um ambiente de saúde, a gente fica muito focado na figura do médico, quando que, na verdade, há todo um staff ali por detrás para que a coisa aconteça, né, o médico é um deles, né, e a questão da vida, né, que é o bem imediato que a gente está tratando ali, qual é o valor daquilo no mercado. Então, a partir desse momento, eu fiquei encantada com a área da saúde, né? Afinal, de médico e louco, todos nós temos um pouco, né? Então, acho que, no fundo, havia também, né, uma vontade ali escondida de ter, talvez, cursado a medicina. E, na fase de consultoria também, atendia muitos clientes voltados à área da saúde e tal, até ter sido cooptada, digamos assim, pela indústria farmacêutica, né? Porque depois que você entra na indústria farmacêutica, até um lema, né? Uma vez filho de farma, sempre farma, né? E hoje em dia estou na Chiesi, sou também professora de pós-graduação, né? E gosto muito da área acadêmica, tentei sempre conjugar a área acadêmica com a área profissional. Infelizmente, tive que trancar o meu mestrado por conta aí do segundo filho, mas, enfim, senão eu teria dado continuidade também. E eu acho que foi isso, né? Primeiro, uma advogada que queria buscar algo para além do direito, né? O direito, para mim, era uma coisa muito, digamos assim, uma face só da moeda. E eu me descobri no compliance justamente por conta aí desses outros ramos que a gente acaba permeando dessa multidisciplinariedade.
Legal. Bom, a gente fez questão até de convidar o Rafael, vou apresentar aqui rapidamente o Rafael, que é o nosso diretor de contencioso do escritório. E a gente chamou o Rafa exatamente por algumas razões. Eu sei que você é uma administrativista por natureza. De sangue, né? De sangue, que gosta de compliance, que gosta de saúde. O Rafael, ele atua, né, num escritório de compliance, num contencioso administrativo e atende muita gente na área de saúde. Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre essa tua relação aí do regulatório, do compliance e da área de saúde. Bom, meu nome é Rafael Lovato, então sócio-diretor da área hoje de contencioso e gestão estratégica. E, de fato, o âmbito da saúde ele sempre me foi muito caro e veio de casa. Minha mãe é médica, cardiologista, pediatra. Eu descobri isso esses dias. Trabalho com você há 4 anos, descobri esses dias. Isso. E então a rotina de médico, de hospital, sempre foi uma coisa muito presente. E nós temos a satisfação de atender muitos clientes na área de saúde. E o que nos parece muito legal é isso. A gente começa, talvez, logo depois da faculdade, ver o direito de maneira muito tradicional, né? Tribunal, processo. E, de repente, parece que abrem-se as portas e a gente começa a trabalhar de maneira, eu acho que menos retrospectiva, né? O processo muitas vezes é isso, né? A gente tem uma situação e a gente busca na sequência buscar uma solução. O compliance, por outro lado, ele trabalha de maneira prospectiva. A gente busca resolver os problemas do futuro hoje. Então é muito mais dinâmico e a gente acompanha que em matéria de saúde, a gente não pode só ir atrás de limpar o leite derramado. A gente, né, de fato, sempre vai procurar trabalhar pensando e olhando para frente. Então, em áreas altamente regulamentadas, né, o movimento ele segue exatamente isso. Talvez o compliance ele inicia muito com aquela ideia de governança, vem muito de instituições financeiras, né, e aos poucos a gente começa a aproveitar essa forma de pensar, né, a gente identifica de fato ferramentas que alteram o comportamento das pessoas. E dentro disso a atuação da saúde ela tem um reflexo muito grande. O médico ele vai estar de fato ali numa ponta, mas é toda uma cadeia logística, é toda uma cadeia na compra e venda desses medicamentos e, né, que ótimo momento para a gente falar de saúde, né, após a gente passar por um momento, por alguns anos em que a gente viu toda a nossa rotina ser impactada por uma pandemia, né, de impacto, né, mundial, em que todas as esferas foram, né, amplamente alteradas. E a gente ganha, nesse período ganhamos muito tempo. Né, talvez avanços que a gente imaginava que aconteceriam num prazo muito maior foram antecipados. Né? E não sei, Maíra, né, nesse período, né, agora recente, 2020 para cá, né, o que você sentiu de mais impactante nessas mudanças, né, de gestão na área de saúde? O que você conta para a gente? Bom, eu acho que a gente sair de um cenário de pandemia, né, digamos assim, né, entrarmos numa zona um pouco mais de conforto, né? Primeiro nos cria algum certo amadurecimento, né? Tanto trabalhar em termos de dados, né? Eu acho que hoje em dia a gente amadureceu muito mais nesse sentido, né? Os dados são essenciais. E acreditar também que a imprevisibilidade ela não é tão imprevisível assim. Né, eu acho que essa foi a grande lição que a pandemia deixou. Muitas pessoas gostam de trazer o cenário da pandemia como cisne negro, né? O próprio Nassim Taleb, que foi o mentor da... Desfez essa digamos assim, essa concepção equivocada, porque havia todo um direcionamento no sentido de se demonstrar que uma pandemia nessa proporção já era algo previsto. Então, eu acho que a partir de agora todo mundo trabalha com muito mais cautela, né, e lidando com dados de uma forma muito mais estratégica, né, seja uma indústria farmacêutica, seja o setor hospitalar, né? Então, eu acho que essa, digamos assim, essa coalizão de esforços, ela se volta muito mais para um bem-estar comum, quando que anteriormente a gente
digamos que de alguma maneira era muito mais nichado, né? Então, a indústria farmacêutica, ela tem o seu viés de atuação, né? O setor hospitalar ele tem outro, a pesquisa ele acaba um pouco dissociado da indústria, só quando isso retorna para um patamar de um cenário de estudo clínico. Então, acho que, de alguma maneira, se a gente for tirar uma lição positiva desse cenário, foi uma coalizão de esforços nesse sentido. Bom, muito legal. E, bom, nesse sentido, agora eu vou convocar o nosso mestre aqui, o Dr. César, para falar um pouquinho. Bom, nós nos conhecemos numa situação onde eu tinha acabado de entrar no escritório e a gente foi atender exatamente uma questão vinculada a uma das suas empresas relacionada a essa relação público-privada no mundo da saúde, né? Então, é algo que você, além de médico e empreendedor, você acompanha isso há muito tempo e conhece muito bem em relação a isso. Então, além de se apresentar, falar um pouquinho dos seus negócios, falar um pouquinho da sua atuação, doutor, eu gostaria que você também evoluísse um pouquinho em relação a isso e como você entende que isso vem se aperfeiçoando nos últimos tempos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Rafael. Prazer. Não conhecia você, muito prazer. É sempre muito bom estar aqui aprendendo. E hoje eu estou do outro lado, né? Hoje eu sou convidado. Eu já sentei do outro lado contigo. Então, é uma honra e eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais com vocês do que vocês comigo. Mas eu posso dizer que nós temos uma parceria de longo tempo já, né, com a Pironte Advocacia, escritório, e está sendo assim, uma parceria muito produtiva, porque nós trabalhamos com dados sensíveis. Perfeito. Né? Quando a gente fala em saúde, mesmo com toda essa hype, vamos dizer assim, das health techs, né, e da escalabilidade que os dados trazem em termos de soluções, agora com o advento aí da inteligência artificial, eu acho que se uma empresa ou até um consultório não tiver essa visão de compliance, fica muito complicado, porque assim como na saúde a gente trabalha na questão da prevenção, né, na construção de uma jornada para ter um desfecho favorável, eu acredito que o compliance na área jurídica é a mesma coisa. É parar de pagar fogo, ficar pagando fogo o tempo inteiro, né, e dar uma certa tranquilidade para que a gente possa trabalhar. Então, eu vejo junto à indústria farmacêutica, né, que trabalha também com pesquisa, com vários dados sensíveis, com resultados, e o que pode ser divulgado, o que não pode. Eu vejo que as empresas que estão ligadas à saúde, que têm dentro do core dela a área da saúde, não só precisa, como é uma obrigatoriedade hoje ter uma área de compliance. Nós tivemos uma experiência muito boa, eu como médico, como gestor, eu fui diretor executivo, hoje eu estou mais numa cadeira de conselho, de um grupo grande de saúde corporativa, que nós estudamos a jornada dos pacientes. Eu posso dizer que compliance hoje é um braço da empresa como qualquer outro, ou seja, como um braço da saúde feito pelo médico. Se nós não tivermos um compliance bem feito, bem delineado, bem definido, eu entendo que não adianta você ter bons médicos. Você tem que ter bons médicos, bons processos e uma política, né, de compliance adequada. Então, me sinto muito feliz e agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho. Show. E eu quero puxar até esse assunto porque é algo que é um desafio que a gente vive no nosso dia a dia, trabalhando lá com a Chiesi. Eu queria ver se você explora um pouquinho disso, Maíra, a relação, porque a gente tem uma cadeia de compliance aqui, né, que começa lá na farmacêutica e que o médico está diretamente relacionado. Essa relação da indústria farmacêutica com o médico na ponta, ela tem certas nuances que precisam ser observadas e que às vezes o pessoal não entende muito bem como funciona essa relação. A função do propagandista, da pessoa que leva o remédio até o médico para que o médico possa receitar. Eu acho que vocês dois devem conhecer muito bem isso. Eu queria provocar esse bate-bola aqui entre vocês e a gente se mete um pouquinho aqui quando for adequado. Oh, maravilha. Eu acho que a primeira concepção que a gente deve ter em mente é que o cliente da indústria farmacêutica, ele é o médico. Né? Eu acho que é o primeiro mito que cai por terra, que não é o paciente, óbvio. Sim, né? Ibuprofeno. Exato. No final das contas, o nosso consumidor final, né, falando assim juridicamente, é óbvio que é o paciente. Mas né? até a Chiesi, especificamente pelo perfil de remédio que ela oferece ao mercado, ela necessita obrigatoriamente de um médico. Né? Não tem essa ponte direta. Exato, né? E é necessário, entende? Então, assim,
atividade de propaganda, o viés promocional, ele não é voltado para o paciente, ele é voltado para o médico, que é o nosso primeiro cliente, digamos assim, né, que é o que faz a interface conosco. E o que é importante a gente compreender, né, que não basta a gente criar políticas, procedimentos operacionais, sobretudo para players que estão fora de um ambiente corporativo, porque no mais das vezes o médico, ele é um profissional liberal, Sim. né? Ele não está dentro daquela estrutura hierarquizada do ambiente corporativo em si. E eu gosto de trabalhar muito com a ideia da economia comportamental nesse sentido, porque o que a gente faz, na verdade, não é proibir condutas ou direcionar condutas, é criar um ambiente de uma influência de comportamento para uma arquitetura de escolhas, né? Então, assim, muito mal comparando, a arrumação da prateleira no supermercado, ela não é aleatória. A gente tem ali por detrás, né, todo um aparato de um estudo que vai te levar a uma escolha a partir daquela arrumação. Que vai desde as cores, da Exato, posição, o preço, da apresentação. né, o tipo de produto que está próximo ao seu campo visual. A mesma coisa em relação às políticas de compliance, sobretudo quando a gente lida em um ambiente, digamos assim, tão pulverizado de players como o setor da saúde. Né, que a gente vai dos profissionais relacionados à área da saúde, fornecedores, parceiros de negócio, o consumidor final, né, que também está ali na ponta daquela relação. Então, é muito mais nesse sentido. A gente tem que, na verdade, dar o empurrão para as escolhas certas, né? E aí eu trago essa noção do, até parafraseando aqui o Cass Sustin e o Richard Taylor, que eu gosto muito, que é o empurrão para a escolha certa, nudge, né? É o nudge, exatamente, né? Então, acho que a área de compliance é muito mais isso, a gente sair daquele viés proibitivo, né, de determinação e a área impositiva, né, o fiscal da nossa companhia, para uma área que justamente vai mais no sentido de, eu vou dar um empurrão para essa escolha adequada. Né, seja esse player de mercado, ou seja, né, um próprio parceiro de negócio que vai atuar conosco em alguma empreitada. Pensando muito na dinâmica do contencioso, a gente tem identificado um movimento em que a gente sai muito mais do direito sancionador, né, que é muito mais daquela aplicação de penalidade após a ocorrência de alguma irregularidade, e muito mais instrumentos que permitem o aperfeiçoamento da tomada de decisões e correções. Né? Muitas penalidades elas tiram o player de mercado, né? Elas acabam criando reflexos muito gravosos e que não necessariamente vão resolver os problemas que a gente precisa resolver. Então, é um movimento interessante quando a gente vê, né, de alguns bons anos para cá, que talvez as indústrias que tenham de fato despontado, as empresas, né, que têm os maiores valores, não são aquelas que fabricam, mas são aquelas que melhor fazem a gestão de informação. Né? Então, passou-se a valorizar muito informação, do ponto de vista legislativo até, a gente passou desde o reconhecimento constitucional da transparência, da publicidade, né? Hoje em dia os gastos públicos são colocados em portais de amplo acesso, nós temos a lei de acesso à informação que, né, traz ferramentas para que você conheça mais, e não adianta só você ter informação. Hoje nós temos a capacidade de processamento dessas informações. Hoje, quando a gente fala muito de inteligência artificial, é isso. A gente nunca teve a capacidade de processar tantos dados quanto nós temos hoje. Então, muito importante a gente proteger os dados. A gente saber como, né, trabalhar não só os inputs, mas os outputs em relação, né, a tudo aquilo que a gente coloca nesses sistemas, né, dentro desse grande banco de dados. Então, né, como não falar da saúde, como não falar de todas as questões que são colocadas hoje no sigilo paciente médico, né, no histórico de um uso de eventual medicamento. Então, e como você consegue fazer uma leitura global, né, dessas várias fontes de informação. Então, a gente segue muito, e acredito que o próprio César tem enfrentado, de fato, esses novos desafios. Né? Como a gente vê hoje a inovação e a própria inteligência artificial mudando a forma que a gente vê, né, de situações que até pouco tempo atrás nós não tínhamos nem capacidade tecnológica, nem humana de chegar a determinadas conclusões,
né, por meio de uma grande capacidade de análise de dados. Então, eu queria até puxar uma provocação aqui para o César falar depois, que né, após a mim, no seguinte sentido. A gente está passando por um processo de mudança cultural muito forte, né? E isso fica muito mais evidente hoje em dia no seguinte sentido. Quando eu era moleque, eu olhava aquelas séries dos anos 70, falava, poxa, os anos 70 e tal. Agora eu acho que os nossos anos 70 são os anos 90, né, para mim. Então agora eu vejo séries na Netflix, etc., dos anos 90, anos 2000, 80, 90 e 2000, onde eram permitidas muitas condutas, né, eram naturalizadas muitas condutas que hoje, para a gente, são absolutamente absurdas. Então, por que eu estou puxando esse gancho? Porque eu acho que a gente teve um processo de aculturamento no mundo, de forma geral, essencialmente relativo às questões de compliance, do que é certo, do que não é certo, do que é compliant, do que não é compliant. E a própria pandemia ela acabou acelerando muito esse processo de aculturamento, porque a gente ficou trancado dentro de casa, então a gente teve que se acostumar com novas metodologias, tipo como o teletrabalho ou a telemedicina, que é algo que para a gente era inconcebível antigamente, hoje é super natural. E em relação até às questões das regras de compliance, porque a indústria farmacêutica é uma das indústrias mais antigas da história da humanidade. E ela sempre teve uma conduta no relacionamento com os médicos. E essa conduta ela teve que ser reinventada, né? Se você assiste o filme, tem muito filme que fala da indústria farmacêutica, né? Você vê que ela foi evoluindo. E esse processo de compliance, eles tiveram que evoluir muito rápido. E isso acabou impactando os médicos que já estavam no mercado de trabalho. Né? Então, o Dr. César, que está há muito tempo no mercado de trabalho como médico, como que você sentiu essa transição? Muito tempo, que eu digo uns 10 anos, assim. Eu sou formado há quase 30 anos. Olha só. É isso mesmo. Excelente pergunta, Eduardo. Até é uma provocação muito boa. Vou dizer por quê. Porque, infelizmente, né, eu vejo que... Eu vou falar mais da área médica, dos conselhos, dos profissionais, do que da parte regulatória, da legislação, que vocês são os professores aqui. Não acompanhou. Sabe, as situações das necessidades de exposição, de levantamento de informações. Exposição, eu falo assim, desde uma rede social até... uma pesquisa que você elabora num hospital e que você precisa divulgar dados. Esses dados eles precisam ser de uma certa forma que não demonstre uma personificação do dado, sabe, por uma questão de compliance. E a gente vê que a parte que vem dos conselhos, né, eu falo Conselho Regional e Conselho Federal de Medicina, não acompanhou. Não sabe, bem estruturadas. A atualização do que fala do ponto de vista de ética, o que fala até do próprio CODAME, dos artigos do Conselho Federal. Olha, a última atualização que teve foi em 2019, antes da pandemia. Né? Depois da pandemia, como você colocou muito bem, houve essa aceleração muito grande e nós entendemos que os dados sensíveis são do paciente. Né? Só que hoje nós temos assim questões de interoperabilidade. O que significa isso? O médico ele é consultado numa instituição por outros médicos. E se esse outro médico acessar os dados desse paciente sem o consentimento dele, ele já está infringindo numa situação complicada. Não sei se está entendendo o que eu estou dizendo. Sim, com certeza. A gente passou muito por isso durante a pandemia com o negócio de vermectina. Exatamente. Porque existe um posicionamento médico A, um posicionamento médico B, e qual é o posicionamento institucional? Institucional. Não tinha. Então, daí você pergunta, se segue um processo, um compliance da instituição, ou o médico, ele por si só vai atrás de alguns recursos, de algum conhecimento, para pedir a permissão do paciente, para poder acessar os dados do paciente, para poder propor ou questionar tratamentos anteriores ou novos tratamentos. Então, é uma situação muito complicada para o médico, porque o médico, ele, apesar de ser o cliente final da indústria farmacêutica, que eu concordo e agradeço até pelo carinho, né, da menção do cliente final, porque uma vez que você seja a ponta do processo ou o final do processo, as ações são direcionadas no norte a nós. Eu falo aqui, humildemente, pela classe médica. Né? E eu concordo, né, porque somos nós que... procuramos levar até a sociedade o melhor tratamento com o melhor remédio pela indústria farmacêutica. Então, o médico ele está muito envolvido em todo esse elo, vamos dizer, não só comercial, mas de mercado e até de desfecho do que uma indústria farmacêutica tem como propósito, no meu entendimento, que é levar a saúde e a cura. Né?
Perfeito. determinadas enfermidades. Eu acho que a Maíra foi muito feliz quando ela Muito feliz. quando ela fala também do seguinte, é muito fácil você implementar uma cultura de compliance dentro de uma organização, porque você é top-down, né? Você tem uma estrutura organizacional, você tem uma visão, uma missão, um direcionamento estratégico, você encaixa dentro do teu direcionamento estratégico aquilo e você vai atrás. Só que eu acho que o grande desafio de você está nessa falta de institucionalização que vem do universo médico como um posicionamento institucional para que vocês possam se posicionar na contraparte. Porque eu coloco a mesma situação, por que compliance hoje no poder público virou a nova grande necessidade? Por quê? Porque a gente tem uma nova lei de licitações que entra em vigor a partir do ano que vem, que está dizendo o seguinte, se você, empresa, quer se relacionar comigo, poder público, você vai precisar ter programa de compliance efetivo, dentro das regras lá do grande vulto, etc. e tal. Ok. Sob qual parâmetro? Então, o poder público precisa ter do outro lado aqui a contrapartida em compliance para dizer, ó, o que eu exijo de você é isso, certo? Quando a gente está falando nessa mesma, fazendo uma analogia nessa relação entre a indústria farmacêutica e o corpo médico, de forma geral, eu sinto que falta do lado de cá, porque tem um médico que dentro da clínica dele lida com a questão de uma forma e tem um médico que entende que a outra forma é a forma que funciona. Quando a gente está falando em relação à política de brindes e cortesias, por exemplo, política de due diligence, aqui que acho que a gente tem os grandes problemas, né? E aí você tem que parametrizar isso dentro, né, de um cenário que você tem múltiplas indústrias. Né, de origens mundiais diversas, né, de uma matriz europeia, de uma matriz norte-americana. Então, quer dizer, você faz uma colcha de retalhos... E o norte-americano ele tem uma forma bem particular de ver compliance, de culturas. Né? Sim, bem é particular. Um país bem onde deles. o lobby é institucionalizado, né? Você tem uma forma diferente Sim. de Eles têm uma de maturidade lidar, né? muito grande relacionada à compliance, é um compliance muito top-down e sem Mas muita objetivo, margem. né? Aí quando você vai para uma linha mais europeia, ela já é um pouco mais... Eu acho que até por conta da SEC, né, e da Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos, o compliance ficou muito mais aquele compliance engessado de instituição financeira. Isso. Que se a gente trouxer isso para uma realidade da saúde, não se amolda. Não. Porque não adianta eu fazer um cara crachá Não é binário, pro não é profissional 0-1. liberal. Não é 0-1. Tem Exato. uma bastante grades de cinza no meio do preto e do branco ali. Perfeito, né? Então, acho que por isso que a gente trazia a ideia do empurrão para a escolha certa, né? Eu acho que pauta tanto a ideia de um compliance para a indústria da saúde de uma forma geral. E eu vou dar um exemplo, assim, de, enfim, uma situação que eu passei na pele, né? Due diligence. Due diligence era, digamos assim, a grande celeuma para a gente tratar, né? Due diligence de parceiro, a due diligence do profissional da saúde, né? Cheguei a ser questionada, mas eu sou médico, como é que eu vou ser verificado? E aí, um dos argumentos que eu sempre utilizava é, bom, a sua instituição bancária, ela faz isso com você. Você já parou para pensar? Sim. Então, assim, a indústria farmacêutica começar a fazer nada mais é do que uma metodologia que você se sujeita para ser correntista de um determinado banco. Se você for fazer um cartão de crédito na CIA, eles vão fazer. Eles vão Sim. fazer uma due diligence, entende? Então, por que nós ficaríamos alijados de alguma maneira desse cenário? Eu preciso ter transparência nesse relacionamento. A nossa via é de mão dupla. E a gente costuma brincar na área do compliance, que é o AC e o DC, né? Antes do compliance e o depois do compliance, né? Porque, de fato, né, as amarras eram muito mais frouxas, né? E se a gente trouxer alguns episódios, né, do passado, hoje em dia são risíveis, né? Congressos em que a família inteira do profissional ia, que a gente tinha entretenimento focado, quando que hoje em dia a gente tem o foco total para um evento científico, para a disseminação do conhecimento. E digo mais, a indústria farmacêutica, aqui falando da minha área em especial, a gente não tem um compromisso só com o remédio, só com aquela entrega. A gente tem um compromisso com a disseminação do conhecimento. Sim. É a indústria que promove, muitas das vezes, a atualização do profissional, que não vai ter condição financeira, 2, que é atribulado com aquela rotina de consultório, principalmente o clínico, ele não vai ter aquele tempo. Então, ir a um congresso científico é você trazer conhecimento, é você capacitar essa mão de obra, e o resultado é o quê? É social. Não é para nós, indústria. O resultado ele é compartilhado pela coletividade como um todo.
E assim, agora eu vou provocar tanto o Rafa quanto o Dr. César, porque quando eu estive lá no seu podcast, a gente falou sobre isso, e o Rafa falou sobre isso agora, da questão de você não atuar de forma tão reativa e você trabalhar de forma mais preventiva. É uma visão equivocada em relação ao que é compliance, que é aquela visão antiga de quando eu comecei minha carreira lá, 20 anos atrás, que o compliance existia para engessar processo e para mudar a forma como eu sempre fiz, né? Eu costumo dizer assim... Jogar contra o negócio, né? Não, cada vez que eu ouvi assim, mas eu sempre fiz assim, eu acho que eu tava, se ganhasse R$10, eu acho que eu tava milionário, não precisava estar advogando mais. Mas essa visão vencedora em relação ao compliance, eu acho que é o que falta, e eu acho que o trabalho que o Dr. César faz, na forma como ele divulga, quando a gente fala de compliance, quando ele fala de compliance no universo médico, é muito legal. Que é você usar o compliance como um seguro, na verdade. Que é você inverter essa visão. Não é a visão de assim, veio aqui para atrapalhar o jeito que eu faço. Não, veio aqui para me ajudar a trabalhar de um jeito agora que vai me trazer mais segurança. É porque a gente está falando, médico se relaciona com agente público, inevitavelmente. Médico trata dados sensíveis. Então, só que a gente já está falando de compliance anticorrupção, a gente está falando de LGPD, de proteção de dados, que hoje é a dor de cabeça, e a turma achou que não ia dar certo. Saiu uma sanção agora, semana passada, a primeira, de muitas, que a gente sabe que vão acontecer. Pegou, né? A lei pegou, né? É quando o brasileiro só acredita que a lei deu certo quando sai a primeira multa. Pega, Quando sai a primeira multa. Bolsa ali, a lei Saiu a primeira multa. Então eu queria que você, tanto pelo aspecto regulatório, falar um pouquinho dessa relação, e o Dr. César falar, acho que dessa visão vencedora em relação ao compliance, como algo que traz mais segurança para o médico trabalhar. Porque o médico, ele é, inevitavelmente, como qualquer prestador de serviço como a gente, ele é questionado. E ele precisa ter um arcabouço de proteção para o trabalho dele, né? Vou pedir a licença para Claro, falar antes, pode ser? Por favor, claro. Guardo, eu acho que é um problema de aculturamento, ou melhor, mudança de cultura. Sim. Sabe, o médico ele tem que se adequar a essa nova economia, essa nova situação que hoje existe da forma regulatória como está. E, infelizmente, na universidade, o jovem médico não aprende isso, sabe? E o médico antigo, ele, com todo respeito aos colegas, né, a gente percebe que eles têm muita dificuldade em entender isso, porque não existe mais médico que pode se chamar de ser um profissional liberal. Hoje você é um profissional como qualquer outro profissional, você tem que dar uma satisfação para o teu cliente final, que é o paciente, você tem que se reportar a uma instituição, você tem que seguir regras, você é fiscalizado, ou vamos dizer assim, fiscalizado é uma palavra pesada, vamos dizer assim, você é observado por órgãos de leis, né? Compliance, tudo, você tem que se adequar aos jogos da sociedade. E jogos, eu digo assim, é assim que se joga. As regras mudaram. Então, eu acho que se o médico não se adequar, fica muito difícil exercer a medicina, porque a medicina já é pesada, né? Independente da área, exige muito do profissional. Sim. E se ele começar a jogar contra e não entender que isso é para ele, para ajudar ele a poder exercer de uma forma melhor, mais leve, poder ficar mais tranquilo, poder focar no que realmente importa, como qualquer outro profissional, né? Só tem a ganhar. Eu costumo dizer, e a gente vive isso muito no mundo do direito também, eu costumo brincar que a faculdade de Direito, a faculdade de Medicina, as faculdades de forma geral, elas tinham que ter como matéria básica empreendedorismo e gestão. Não tem. Tem que aprender, porque Tem hoje a que gente aprender. vê advogado que não sabe tocar um negócio como uma empresa, tocar seu escritório como uma empresa, entender que aquilo ali é um negócio, ele está fadado a um insucesso, porque hoje técnica é premissa. Técnica não é diferencial. Advogado bom premissa. Aí tem um monte de gente muito boa. Você vai querer aquele que te entrega o melhor produto, aquele que te entrega a melhor solução. E daí eu acho que a gestão faz toda a diferença. E a gente tem acompanhado, a regulamentação ela sempre vem a reboque, né? Ela sempre vem com um pouco de atraso, mas sempre ela... correndo atrás, né? Oi? Tá sempre correndo Está atrás. sempre correndo atrás, né? E o direito é próprio disso, né? O grande desafio do tribunal, né, quando a gente fala em contencioso, quando fala em processo, é isso. É o juiz com uma lei anacrônica, com um regulamento atrasado, e ele tentando dar vazão para os problemas presentes. Né? O problema não espera a lei alterar, né? O conselho regional atualizar o regimento, né? Para informar se o médico ele pode ou não pode trabalhar com o dado de uma maneira diferente.
né, porque ele não atualiza há 4 anos ali né, o regulamento ou, né, as próprias dinâmicas. E mesmo, né, com alguma prática recente, a gente vê essa pulverização também de poderes, conselhos regionais com posicionamentos diferentes. A gente teve casos bem impactantes agora na pós-pandemia, conselho regional e federal com entendimentos diferentes em relação à telemedicina. Né? Até onde que você podia, né? Quais atividades? Não, em matéria emergencial, né? O médico ele poderia diagnosticar COVID mesmo, né, telemedicina. Para medicina ocupacional, não. Ocupacional não pode, mas sem justificativa alguma, né? Então, essa insegurança, né, a gente sente, a lei ela nunca acompanha, né, os grandes problemas que nós temos. E a pulverização, quando a gente fala, né, dos médicos, né, a gente precisa ter de maneira minimamente organizada algumas políticas, né? Pode ser pelos conselhos regionais, conselhos federais, né, pelas políticas de um hospital, de uma clínica, de um consultório médico, né? São talvez aqui onde estão os locais onde a gente tem que dar os empurrões. Né? Talvez ali seja a maneira mais eficiente de você atender um grande público, né? E trazer um reflexo positivo, né, em matéria de saúde. Né? Você saber aonde trabalhar, né, e trabalhar isso de maneira eficaz. Parabéns, isso mesmo. Né? Eu até, puxando aqui um gancho para a indústria farmacêutica, eu sempre tive bons parceiros, né, na área da farmácia, da área da indústria farmacêutica, perdão. E de uns tempos para cá, eu vejo que esse relacionamento começou a ficar muito prejudicado, sabe? Inclusive até por uma questão das próprias indústrias, porque eu acho que elas devem sofrer muita pressão por exigências. Então, esse relacionamento começa a ficar prejudicado para você poder justificar alguns custos, justificar alguns, vamos dizer assim, incentivos de pesquisa, algumas parcerias. Eu acho que as coisas poderiam ser muito diferentes, sabe? Se os dois se conversassem mais, dois eu falo, indústria farmacêutica e médico, dentro de um processo, como você colocou, muito bem integrado, institucional, formal, né? De repente, Não algo informal. novo, pessoal, está surgindo um insight aqui. Poderia existir um comitê, uma comissão dentro das instituições, trazendo as indústrias farmacêuticas e os comitês de compliance se conversarem, sabe, top-down. Sabe, César, o que eu acho que a turma, essa nova realidade que a gente vive, ela trouxe muito medo. Porque pensa assim, hoje uma conversa pode ser mal interpretada, ela pode ser gravada, ela tem um WhatsApp, ela tem... Então tá todo mundo muito preocupado em se relacionar. E Eu acho que percebi isso. E o compliance, ele traz uma segurança porque ele coloca o limite, ele diz exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Então isso me dá a segurança, e que quando eu chamo de você usar o compliance como um seguro, é isso, é você saber quais são as regras. Ó, eu Mas posso são claras almoçar... as regras daí, sabe? Isso, E as então- regras são para todos, é isso, olha, se eu infringir, eu respondo, eu Isso. sou responsável Por exemplo, eu sou da ela. indústria farmacêutica. Eu posso almoçar com o médico? Posso. Posso. Posso pagar o almoço para ele? Posso. Até qual é o valor? Tá na regra. Tá na Mas Tá aí quando dito. elas são claras, né? Porque Isso. o grande ponto Esse é o ponto. quando a gente está no limbo. Essa zona de penumbra, Exato. exatamente. A Isso. zona cinzenta, eu acho que é o grande desafio. E aí o Rafael colocou muito bem, né? Uma célebre frase, quem trabalha com direito regulatório principalmente, as políticas regulatórias já nascem velhas, antiquadas, né? Elas são já completamente prospectivas a um problema retroativo. A nova lei de licitações está desde quando sendo discutida? Não, mas é isso, a gente pega a reforma agora, né, de sexta-feira, a reforma tributária, 30 anos de gestão. Né? Não tem como, Pelo 430 social, emendas. 430 É muito mais emendas. dinâmico como. do que Imagine o que quanto o já Está passou sendo legislador discutida há tem. 30 anos, daí no dia de votar vem 430 emendas. Não tem. O Código Civil, a gente fala a mesma coisa, já veio antigo. Né? A gente não consegue acompanhar. Né? E é uma dileticidade engraçada, porque, por um lado, a gente quer dinamicidade, mas, então, por exemplo, vamos falar do ponto de vista legislativo. Né? A aprovação de leis, né? Processo bicameral, é lento, chega atrasado. Qual que é o contrário? É o decreto presidencial. Que tira o quê? Segurança jurídica. Não teve Total. discussão. Né? Sai no dia, vale para aquele dia. Então, e a gente vê que é muito mais a forma de fazer política,
né, e o impacto que a gente tem, né, agora, e trazendo um tema, né, bem recente agora da reforma tributária, é isso, quantos setores não estão se indignando porque não participaram, né, desse reflexo mais acurado dos reflexos, né, e isso acontece em todas as esferas. Né, então a gente sofre de fato muito por não conseguir acompanhar. O que o compliance traz são ferramentas, e por que ela veio do setor financeiro? Porque o setor financeiro está sempre analisando o risco. Né? O resultado, né, do setor financeiro sempre foi análise de risco e transformar isso, né, em valores. Então, é muito natural, quando a gente faz análise econômica do direito, né, que esses grandes conceitos venham dali. Né? E hoje, né, vários outros setores aproveitam, né, para a gente poder, de fato, né, coloca numa matriz de risco, poder mensurar, né, reflexos, né, e se antecipar aquilo que pode, né, trazer, seja um reflexo positivo ou negativo. Então, essa cooperação entre setores, né, é muito mais do que a gente, né, e eu acho que é nisso que é importante. Ao invés da gente sancionar, né, e falar, olha, não pode, vamos descobrir os limites do como que a gente pode fazer, né? Existem pontos de congruência, né, entre o preto e o branco nesse cinza. A gente tem pontos de congruência entre a comunidade médica e a indústria farmacêutica, né, entre setores diferentes de economia. Vamos regulamentar ou vamos institucionalizar, colocar por escrito essas regras, né, para que a gente não perca, né, pelo medo, pelo receio, né, essa troca, essa interação. Trazer para a nossa arena política, né? Vamos esquecer aquela política de lá da regulação estatal, porque ela vai vir atrasada, de reboque, não tem jeito. E a autorregulação, ela entra muito no que o Dr. César falou. Por que a gente não chama todos esses atores sociais para esse diálogo e para a nossa autorregulamentação? A gente tem espaço para isso. Sim. Né? Seja associação de farmacêuticas, seja representação da classe médica, de profissionais relacionados à área da saúde, por que a gente não traz para a nossa arena política esse jogo? E a gente coloca a regra do jogo e a gente joga conforme a regra. A gente até não precisa... a regulação estatal chegar. Exatamente. Gente, vamos lá. Como tudo que é bom dura pouco, passa rápido, passou rápido. Foi uma hora muito rápida aqui. Até passei um pouquinho do tempo aqui, mas sem problema nenhum. Vou me despedir já, depois vou passar para o Rafa e daí vou deixar vocês livres para fecharem como vocês têm vontade. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer Maíra, sair lá do Rio de Janeiro, lá da Serra, para vir visitar a gente aqui. Foi um prazer. Grávida de 7 meses, tem que colocar esse agravante, né? Mostra, né, o carinho que a gente tem, um pelo respeito, um pelo trabalho do outro. Para mim, né, você sabe a admiração que eu tenho como profissional. Você, não pela técnica, que eu acho que técnica tem muita gente boa tecnicamente, mas pela tua visão madura em relação à compliance. Acho que quando eu gosto de falar de compliance com você, porque a discussão sempre é em alto nível, sempre é madura, sem mimimi. Tá? Isso é muito legal. Muito obrigado pelo carinho e por ter vindo aqui para estar com a gente nesse momento. Dr. César, muito obrigado pela parceria de sempre. Você também é um grande entusiasta, um grande entendedor da nossa matéria, que sempre patrocina as ideias do escritório. A gente, né, tem uma parceria de longa data e eu espero que ela dure ainda muitos e muitos anos. Muito obrigado aí pela tua presença. Rafa, obrigado pela parceria aqui hoje. Primeiro de muitos que a gente vai fazer junto também, tá bom? Amém. Agora é contigo, irmão. Bom, também agradeço aqui imensamente a presença da Maíra e do César. Para a gente é uma satisfação enorme e a gente escolhe a dedo quem senta aqui com a gente, porque são pessoas que pensam como a gente. É fácil a gente apontar o que está de errado sem trazer uma solução. A gente sempre quer trabalhar isso, né? Quer dizer, vamos mexer na ferida, vamos trabalhar com aqueles assuntos que são mais espinhosos, né? E vamos tentar, né, de fato resolver. Então a gente tem certeza que está aqui diante de duas pessoas brilhantes nas suas áreas de atuação, e a gente agradece de coração aí pela participação. Edu também brilhantemente, né, encabeçando aí o podcast, tá? Então da nossa parte aqui, uma grande satisfação estar com vocês. Bacana. Com vocês. Por favor. Bom, primeiro agradecer esse convite, né?
Eduardo sabe, eu sou uma fã de carteirinha aí do trabalho de vocês. Uma honra a gente poder dividir essa mesa, doutor César. Foi um prazer conhecê-lo também. E eu acho que uma mensagem que eu deixo é: sejamos os agentes transformadores, né? Como o Rafael colocou. Crítico, né? O arquiteto de prédio pronto é muito simples, né? Sim. Sejamos os arquitetos dessas escolhas para a gente dar um empurrão para a escolha certa. Essa é a mensagem que eu deixo aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Pessoal, obrigado. Aprendi um monte. Sensacional. Você está de parabéns. Obrigado. Você, além de ser primeira vez. Parabéns. Muito obrigado. Muito bem. Vocês conduzem muito bem. Prazer te conhecer também. Eu tenho certeza, assim, se eu puder deixar só uma provocação, Sim, né? Não seria um lógico. insight, uma provocação, que eu acho que quando existem pessoas que têm o mesmo objeto final, semelhante ou atividade fim, se elas sentarem e alinharem o processo com compliance, eu acho que todos ganham, né? Então, de repente, instituições, sejam consultórios, sejam médicos, né, que recebem as pessoas da área da indústria farmacêutica, elas precisam conversar, deixar tudo muito claro. Essa parte cinzenta do relacionamento, quanto mais a gente puder esclarecer, todos vão ganhar, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Aprendi bastante. Obrigado. Todos nós. Valeu, gente. Então, muito obrigado. Pessoal, continuem acompanhando os nossos episódios aí no podcast, né, do PicCast Master Talks by Pironte Advogados. Clica no sininho, se inscreve no nosso canal, dá o like e muito obrigado e até a próxima. Um abraço a todos aí.